Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vídeo da semana, tá um pouco atrasado. Geralmente esse vídeo sai entre segunda e terça, mas a semana muito corrida, uma semana de muito trabalho, muita realização na obra missionária. E isso demanda tempo, demanda que nós estejamos muito próximo daquilo que está sendo trabalhado, até porque as coisas são colocadas bem de perto e a gente tem que acompanhar tudo vendo, e o crescimento é algo maravilhoso quando você participa de todas as etapas que ele traz como conhecimento para você. Neste momento eu oro para que Deus traga sabedoria, te respalde e te alegre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está dodói, Jesus lhe cure, lhe livre do mal, do vírus. Se alguém está com depressão, ansiedade, pânico, medo ou algo que venha trazer coisas de longe para perto de você que não te traz paz, em nome de Jesus Cristo, você é vencedor, e em todas essas coisas você vai vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Queridos, eu tenho falado muito esses dias sobre saúde mental, né? Como é que está a sua saúde mental, sua saúde emocional? Você vive debaixo de traumas familiares, traumas sentimentais, traumas que muitas vezes perturbam a vida, muitas vezes tiram a paz, muitas vezes vêm de uma forma avassaladora e traz conflitos, traz coisas que não nos deixam seguir positivamente no caminho que a gente sabe que tem que seguir, que é Cristo. E quando eu falo positivamente, eu não estou trazendo o conceito do positivismo para esse entendimento. Coisa positiva aqui é trazendo a atmosfera da verdade, que as coisas acontecem e da forma como elas têm que seguir o seu curso. Eu quero ler um texto aqui sobre esse entendimento e colocar algumas questões pessoais aqui para cada um de nós. Um texto legal sobre isso é um texto que é muito conhecido dos irmãos e está no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Você toma nota na sua Bíblia, que diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muitas vezes, viver esse âmbito de traumas abre uma precedência muito grande para a pessoa achar que ela está amaldiçoada e ela vive aquele sentimento de culpa, ela vive sendo extorquida por questões que o diabo vai usar como arma letal para te tirar a paz, te tirar a segurança, o domínio próprio, a mansidão e principalmente a fé, para que afete o amor. Nós sabemos que no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 22 e 23, nós vamos ter algo que nos fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E, continuando, o verso 23 diz que estas coisas, não há lei contra estas coisas, porque isso é decorrência daquele que vive a lei genuína de Cristo, os mandamentos de Deus para a nossa vida. Só que a questão não é tão simples assim. E o comportamento fala muito. Eu lembro que, estudando sobre o tema de psicologia cristã e psicanálise cristã, nós abordávamos muito questões que relacionavam o estereótipo de cada ser humano, a conduta, o relacionamento interpessoal e extrapessoal de cada um. E logo então a gente chega em um comportamento, que isso nós chamamos de testemunho. E o apóstolo Paulo deixou algo escrito sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu conheço muito bem esse texto, que fala sobre...
nós tomarmos cuidado acerca daquilo que nós falamos, para que não só tão somente nós, mas também aqueles que nos ouvem, que na íntegra diz assim, o texto: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti como os que te ouvem. Ou seja, a doutrina, aquilo que você fala, aquilo que você manifesta como conduta de fé, e só tem uma certa, que é aquela que Deus nos orienta a viver nos seus mandamentos, que é a santidade e se excluir do mundo e ir para Cristo. É importante entender que a nossa saúde mental, ela se demonstra em todos os momentos da nossa vida. No trabalho, na igreja, em casa, na faculdade, saindo na rua. Eu, às vezes, estou dirigindo, eu vejo muitas pessoas, por coisas mínimas, chamar palavrão para outra que está no outro carro, xingar, sair do carro, levantar os braços e empreender uma ação de briga, de contenda, de ira. E isso percebe-se que as pessoas andam à flor da pele, que é como a gente diz assim, sem paciência, estourando todo o tempo. E é muito preocupante, porque o homem, nessa questão da ignorância, ele pode tomar e ter uma atitude que seja desastrosa para a vida dele, que seja algo difícil de ser resolvido e reverter a um curto prazo. Isso leva muito entendimento, dependendo do que aconteça, até explicar-se o que houve, o que estava por trás, o que levou aquela pessoa, não naquele momento, mas o que ela vem trazendo a acontecer aquilo. É perceptível que uma saúde mental que ela está vivendo não está lá muito curada, está muito longe daquilo que é o que Deus quer para mim e para você. Eu quero te lembrar que em João 16:33, o próprio Jesus Cristo disse assim: acerca de todas essas coisas eu vos digo, no mundo havereis de passar por tribulações, aflições, né? A palavra original é aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu pego esta palavra aflição e trago para um contexto de realidade, significa dizer que eu vou ter problema, eu vou ter fracassos, vai ter dia que eu vou estar doente, eu não vou estar legal, vai ter dia que isso vai me afligir de uma tal forma que eu vou tentar desistir, que eu vou ser bloqueado, a minha mente vai lutar contra mim. É uma batalha que quem está mais alimentado, se o espírito ou a carne, com certeza vai dar um passo na frente e vai sair na dianteira. A pergunta é: como é que você tem tratado a sua saúde mental? Você tem participado com pessoas para que possa te ajudar? Você tem levado a teu pastor, alguém que tem um conhecimento mais elevado para essas questões, para tratar você com um conselho, um aconselhamento direcionado para a sua vida? Porque isso vai mexer com muitas coisas na sua vida, inclusive na área do humor, na área da sua capacidade de gerar e produzir, através do teu raciocínio, coisas boas. Isso não é tão simples assim. Tem muita coisa acontecendo que nós podemos estar resolvendo, entregando a Deus todas as nossas coisas, através das nossas petições, orações, súplicas, ações de graça, nós vamos pedir a Deus. Este é o conselho do livro de Filipenses, capítulo 4, do verso 6, 7 em diante. Nós temos a equidade, essa amabilidade que há em nós tem que ser conhecida pelas pessoas. E nós verdadeiramente somos servos de Deus para trazer tudo isso para fora, para que as pessoas possam olhar e dizer: meu Deus, se tu curou aquela pessoa, tu também pode nos curar. Olha como é muito importante entender esse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, diz assim: de nada estejais solícitos, antes sejam vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo. Mas o verso 5, eu ressalto aqui, que diz que seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, Jesus cura a tua mente. Não deixe a sua mente ficar vazia, porque ela será contra-atacada pelo adversário. Algumas pessoas comentam que uma mente vazia é oficina para o diabo, ou trampuliz, que é aquele picadeiro que fica pulando, para as pessoas ficarem banalizando, fazendo aquilo que era sério virar vexame, vergonha
e motivo de riso. Eu deixo esta palavra para você se analisar, para você se corrigir. E eu quero te lembrar que em toda a história do homem, alguns passaram por muitos problemas psicológicos. Quem não lembra da frustração de Caim com o Senhor de não ter aceitado a sua oferta? E logo depois o pecado veio e ele descaiu da graça do Senhor e aconteceu o primeiro homicídio. Quem não lembra das escolhas fazendo Abraão acepção a filhos, né? Onde isso gerou coisas difíceis dentro do relacionamento com Sara, onde ele escolheu Isaac e despediu Ismael. Olha a divisão no meio da família. Quem não lembra de Sara, lá no capítulo 20 do livro de Gênesis, onde Abimeleque, o rei de Gerar, tomou Sara, porque o próprio Abraão disse que ela não era esposa dele, ela era irmã, e Deus interveio ali e não permitiu que ele ultrajasse o corpo de Sara, e trazendo esse vilipídio, a aliança entre Sara e Abraão, caso Abraão, que eu estou comentando. Irmãos, quem não lembra do egípcio que o próprio Moisés matou e teve que fugir? Aí você diz, mas missionário, Deus não viu tudo isso? Viu. Uma coisa é Deus ver e agir soberanamente, outra coisa é Deus ver e agir na questão onde ele permite as coisas acontecerem, na visão permissiva. Quem não lembra que o povo de Israel tinha o Senhor como Deus, e depois que eles pediram um rei, porque eles olharam os filisteus e acharam bonito ter um rei, depois esculhambou tudo, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Então ter uma saúde emocional é muito importante. Se você está sofrendo contra-ataques no seu emocional, se tem pensamentos do passado que fica te visitando, se tem lembranças que são corriqueiramente colocadas em memória muito presente, ore a Deus e se cumpra a palavra do livro de Mateus 18:18, que o você ligar nessa terra, o que Deus ligar nessa terra, será ligado no céu. E o que desligar no céu será desligado na terra. Chama alguém, participa desse problema, participa de toda essa ajuda que você precisa, que certamente perto está o Senhor e Ele te ajudará. Eu quero finalizar aqui com o Salmo 40, versículo 1, que diz: esperei pacientemente no Senhor, clamei em seu socorro, Ele do seu trono se inclinou e veio em meu favor. Que Deus te abençoe e te guarde. Não há derrota que nos derrote, não há vitória que possa ser colocada em nossa vida, se Cristo, que é o centro e a vontade de todo aquele que nele crê não irá perecer, estiver no governo. Deus abençoe a cada um. Fique na paz do Senhor.